você já sabe, né? Igual semelhante ao que eu fazia no ano passado. Quando eu explico o conteúdo, aí quando eu paro, você pode tirar a dúvida se houver. Tá certo? Pronto, aí no mais é só isso. Certo? Fiz minha apresentação, a metodologia, né, explicativa, com exemplo, exercício de classe de casa e exercício do grupo sala de aula. Pronto. Quando houver, eu coloco algum vídeo de aplicações. Pronto. Aí agora a gente vai para a página. A gente vai para a página 14, viu, gente? Do livro de matemática, o livro grosso, tá certo? Livro grandão, página 14, capítulo 1. Agora eu vou ajeitar um pouquinho aqui a câmera para poder vocês verem a escrita. Pronto. Tá ajeitadinho aqui no computador, porque... Pronto. Vocês verem direitinho, certo? A gente vai para o capítulo 1, página 14. Vamos fazer a introdução aqui do capítulo, certo? Esse capítulo, ele vai falar sobre números reais. Vou colocar aqui ó, no quadro. Números reais. Aí quem está com o livro, por favor, abra na página 14 para acompanhar essa apresentação que tem aqui sobre números reais, tá certo? O capítulo 1, página 14. E quem está sem o livro, gente, basta só prestar atenção. Quando for necessário, eu peço para pegar o caderno, tá certo? O caderno de matemática, que é para a gente fazer já o início aqui de uns exercícios simples. Saiu já. É, é, é verdade. É, melhor que seja ficar só com a figura e você não sabe. É verdade. Isso, é verdade. Não, tá, foi da outra série, tá certo. Tá, obrigada, Marconildo. Pronto, gente, vamos voltando. Vocês têm alguma dúvida com relação ao que eu falei ainda agora sobre a metodologia da disciplina? Sempre eu vou colocar um resumozinho, quando necessário, né, para reforçar na plataforma do tópico do conteúdo, né? Geralmente não é do conteúdo, não, é só aquele que chama mais atenção. Eu falei das notas, falei da explicação. Sim, só um detalhe, né? Como a aula é online, não, tem aquela questão de um tá conversando com o outro, mas eu queria só chamar a atenção antes que aconteça, né? Como o Marconito falou ainda agora. Eu sei que vocês são bem mais tranquilos, bem mais maduros, né? Que já são do nono. Desde o ano passado eu já conheci o perfil de vocês, que não tem tanto isso. Era só um pouco na sala, né? Mas a gente ajustou. Não conversem
no chat durante a explicação, certo? Se tiver alguma coisa para resolver, como a gente resolveu agora, Maria Ivone ajudou, né? Porque eu não estava conseguindo aqui, a gente resolve, tá bom? Não fiquem conversando pelo chat, não, porque senão vocês não conseguem aprender, não, a disciplina, certo? Porque no nono, não é questão de ser difícil ou fácil, é questão de você se concentrar no conteúdo e ver como é, né, os exemplos, aí você aplica nas atividades de classe e casa, aí você vai praticar. Aí se você se distrai, fica, eu estou dizendo que vocês vão fazer isso, né? Eu só estou avisando, né? Tem aquela questão, quem avisa, amigo é, né? Então é melhor a gente evitar e não estar conversando durante a aula pelo chat, né? Senão vocês não conseguem entender o conteúdo. Pronto, agora já fechamos todos os pontos, né? Necessários. Agora vamos para a parte boa, que é começar o conteúdo, certo? Os números reais. A gente vai estudar sobre os números reais. Aqui é a página do capítulo 1, no início do capítulo 1. Depois eu vou pegar o livro de vocês, porque quando for necessário eu vou e compartilho a tela, tá certo? Quando for exemplos para explicar, porque eu consegui do nono e do sexto, só não consegui do oitavo, o livro online, né? Pronto, então, aqui na página 14, gente, a gente tem o seguinte, ó. O nosso assunto é sobre números reais. Aí vocês estão vendo aqui, ó, tem um local aqui, parecendo uma floresta, né? Um terreno. Aí vocês veem que o primeiro terreno, ó, nessa página aqui, ó, esse primeiro terreno que vocês estão vendo, onde tem essa floresta, é um terreno quadrado. E o outro terreno, onde tem essas plantações de árvores, também é um terreno de formato quadrado. Certo? Coisa simples, né? Aqui, nessa página de introdução. Professora? Oi? É Pode porque o falar. quadro aí não estou conseguindo ver o resto do tá escrito. Sim, vou ajeitar aqui a câmera. Tá, obrigada. Pronto. Capítulo 1, página 14. Aí o nome do conteúdo é números reais, tá certo? Então aqui a gente viu só essa figura nessa página, que ele mostra dois terrenos de tamanhos diferentes, né? O terreno que tem a floresta é maior. E o terreno que tem essas plantaçõezinhas é menor. Mas todos os dois, ó, tem formato de um quadrado. Aí deixa eu só relembrar aqui algo para vocês. Quando vimos isso aqui, acho que a gente viu ano passado, ou vocês devem ter visto em séries anteriores, que a figura do quadrado, o quadrado é uma figura geométrica. Peraí que a gente vai relacionar com esses desenhos aí, certo? Então, ele fala aí de dois terrenos, né? Então, antes de eu ir para outra página 15, eu vou só relembrar aqui a vocês, ó. O quadrado é uma figura geométrica plana. Quando eu falo plana é porque a gente só vê em duas dimensões, certo? Eu não consigo ver os outros detalhes, é apenas a parte da frente mesmo. Então, ela é plana, tem quatro lados, o quadrado, quatro lados iguais. E quatro ângulos iguais, de 90. Só para a gente dar uma relembrada nessa figura plana. Aí, se a gente relembrar outro detalhe, que todos esses lados são iguais, vou chamar de L aqui. L. Eu não vou colocar L nos outros lados, porque se eu botei um tracinho aqui e o lado é L, eu estou dizendo que os outros lados que tem tracinho é L também, né? Por exemplo, se aqui for 5, aqui vai ser 5, 5 e 5. Então, o quadrado é uma figura geométrica plana, onde possui quatro lados iguais, ok? Então, aqui, se a gente for relembrar a área do quadrado, quem sabe me dizer qual é a área de um quadrado?
Não tenha medo de errar, não, viu, gente? Professora, não sei não. Certo, tudo bem. Eu vou relembrar, tá certo? Para vocês, ó, a área, esse aqui é de área, certo? Esse quadradinho eu estou botando para dizer que é a área do quadrado. Em vez de eu colocar a palavra a área do quadrado, aí eu já estou simplificando aqui, certo? Então, a área do quadrado é lado vezes o lado. É a multiplicação. Quando a gente for calcular a área, por exemplo, se você observar no piso da sua casa, às vezes ele tem um formato de quadrado, geralmente é da cozinha, né? Da sala, de outros cantos é mais um formato de um retângulo. Aí, se você for calcular a área só. Porque quando a gente não, né? Mas quem faz essa parte de piso, de construção, quando ele vai comprar esses azulejos ou a cerâmica, aí ele pergunta, vocês vão querer quantos? Quantos para preencher uma sala? Aí ele coloca por área, né? Se a pessoa disser assim, eu quero uma cerâmica de, deixa eu ver mais ou menos aqui, olhando por daqui, deve ter uns 10 centímetros. Aí se a pessoa pedir assim, eu quero uma cerâmica de 100 centímetros quadrados. Então significa que a pessoa pegou 10, a pessoa pegou não, né? Tem um lado 10 centímetros e o outro 10. Se for uma cerâmica de formato quadrado, como esse desenho aqui, né? 10 vezes 10, então eu estou multiplicando um lado vezes o lado, que daria 100. No caso, seria a área da cerâmica, né? Então, eles venderiam por centímetros quadrados ou por metro quadrado, depende do local de construção, da pessoa for comprar. Aí, nesse contexto, utiliza muito a área do quadrado, né? Não que você vai calcular, mas a pessoa tem que ter noção que vai ser necessário você ver uma visão de uma área, do formato de uma cerâmica ou de um azulejo, né? Azulejo é do banheiro. Então, nesse sentido aqui, a área do quadrado é você multiplicar um lado vezes o outro, tá certo? Então, quando a gente multiplica um lado vezes o outro, então eu vou repetir aqui, certo? A área do quadrado vai ser L ao quadrado. Aí vocês vão perguntar, por que ficou o quadrado aqui, professor? Porque quando eu multiplico dois números iguais, e a gente está numa potência... Não dá para ver. Tá dando para ver? Aqui é Não. 2, certo? O A e o quadradinho. É. Aqui é um 2, certo? Que é quadrado. Então, aqui a gente resume a área do quadrado. Esse A é de área, o quadradozinho é a palavra. Em vez de eu escrever a palavra quadrado, eu estou simplificando o desenho mesmo. E a área do quadrado é L ao quadrado. Bom, é só isso mesmo. Você pegar o lado e multiplicar pelo lado. Você encontra a área. Aí, o que eu quis dizer? Que quando você precisa comprar azulejos, cerâmicas, ou outro tipo que refere-se a um quadrado, você precisa saber quanto é que vale essa área, certo? Aí isso aí o pessoal da construção, eles calculam, para não ter que comprar mais ou a menos, né? Se comprar menos vai ser ruim, porque vai ter que, se comprar a mais, aí você compra o valor exato, quando você sabe a área do quadradozinho. Pronto, aí agora a gente vai para a página 15. Né? Eu iniciei a página 14 apenas com dois terrenos, ó. O terreno onde tem essa floresta, que é esse aqui, ó. O terreno onde tem essa floresta e o terreno onde tem essas plantações, essas mudazinhas. Então, todos os dois têm formato de quadrado. O nosso contexto é esse. Aí, na página 15, tem uma moça que ela fala assim, certo? Ela diz que a medida do comprimento do lado do terreno com floresta só pode ser de 10 metros. Ela já está afirmando que é 10 metros a medida do lado, certo? Aí ela diz assim, ó, pois a medida da área do terreno é 100 metros quadrados e ele tem a forma
quadrada. Então, vou escrever o que ela está dizendo, viu? Para vocês entenderem. Eu vou apagar só esse aqui, ó. Veja bem o contexto, certo? Eu não estou indo logo diretamente no conteúdo ainda de números reais, não. Certo? Porque a gente vai começar primeiro fazendo um contexto. Então, ela colocou assim, ó. Aqui, a medida do terreno da floresta, que tem 100 metros quadrados. 100 metros quadrados, gente. Imagine que aqui tenha 100 metros quadrados. Ó, se a área aqui é 100, eu vou repetir aqui a forma. A área do quadrado é lado vezes lado. Ou L ao quadrado, né? Se a área é 100, que número vocês pensam que foi multiplicado por ele mesmo para dar 100? Relembra um pouquinho de raiz quadrada aqui, ó. Veja bem, ó, que ela já afirmou aqui, né? Mas eu queria que vocês tentassem raciocinar aqui comigo. Se eu tenho um quadrado e a área dele vale 100, então qual foi o número que multiplicado por ele mesmo para dar 100? Aqui a gente tem que os lados são iguais. Ela chamou ele de x, viu? A menina chamou de x, mas eu chamei de L aqui, não vai fazer diferença não. Essa letra é um número desconhecido, certo? Então, o que, é que a gente pode observar aqui? Que número multiplicado por ele mesmo que vai dar 100? Vai ser 10. Porque se eu fizer aqui, ó, 10 vezes 10 vai dar 100. Por isso que ela fez diretamente aí, na lógica. Ela nem precisou usar os cálculos matemáticos. Ela já fez intuitivamente, certo? Então, ela disse aí, ó, aqui, deixa eu mostrar aqui na página 15, para vocês verem. Ela diz que na área que tem a floresta, que tem um formato de um quadrado, essa área vale 100. Então, ela já afirmou que cada lado desse vale 10. Porque não são duas dimensões, para dar 100 aqui, então aqui só pode ser 10 e 10. Não pode ser números diferentes. Por exemplo, se eu botasse 50 e 50, não é soma, é multiplicação, né? 50 vezes 50 não ia dar 100. Então, ela já afirmou que o lado do quadrado é 10 metros. Ok? Então, foi isso que ela afirmou. Tudo bem até aqui? Aham. Certo. Aí, agora tem um rapaz aqui, né? Engraçado, porque eles estão tudo com a roupa atípica aqui como se fosse no interior, né? Então, aqui você tem um rapaz, ó. Aí eu vou ler o que ele disse agora. Agora ele falou, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado aqui. Não é que é difícil, é porque a interpretação aqui é o contrário do que a gente fez aqui. Aqui ela deu a área e a gente achou o lado. Mas no outro aqui, ele deu uma área diferente, certo? Então, deixa eu atualizar aqui, certo? Sim, a gente está na página 15, viu, gente? Deixa eu atualizar aqui a página. Estamos na página 15, falando sobre os exemplos relacionados com a área de um quadrado, né? Aí ele disse agora que é 85. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. 85 metros quadrados. Então, vamos lá. Aí ele disse aqui, ó, eu vou ler o balãozinho, viu? Que está falando aqui do lado. Ele está falando. Eu preciso ler isso aqui para vocês entenderem o contexto, certo? Para não ir logo direto. Só quando tiver um assunto logo que seja direto, né? Sem contexto. Então, ele diz aqui, ó, sabendo que a medida da área da plantação, ali a gente estava falando de um terreno onde tinha floresta, né? Ele tinha um formato de quadrado e a área dele valia 100. E a gente descobriu que o lado vale 10. Semelhante ao que a moça disse, né? Que ela afirmou que o lado é 10. Porque para dar 100 eu preciso de dois números iguais multiplicados que dê 100. Aí a gente finalizou.
Aí agora ele está falando o seguinte, que a medida da área do terreno da plantação é de 85. Aqui já é o outro terreno menorzinho. Ele diz que é 85 metros quadrados. Então, eu vou colocar aqui do lado. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, eu vou colocar, em vez de área, eu vou colocar o número 85. Aí eu preciso descobrir que número multiplicado por ele mesmo que dê 85. Veja bem, viu, que esse aqui a gente não faz tão rápido como o outro. Mas aí não se preocupe não, que o objetivo é esse mesmo. Aí ele diz aqui, ó, e que o terreno tem a forma quadrada. Tudo bem, né? A gente já sabe, o terreno tem a forma quadrada. Aí ele está dizendo, ele continua falando aqui, ó, temos que a medida do comprimento do lado dele é tal que, quando elevada a 2, é igual a 85. Eu vou interpretar aqui o que ele está dizendo, tá bom? Ele está dizendo o seguinte, que a área do quadrado, ou seja, a área do terreno onde tem as plantações pequenas, sem ser o da floresta, né? A área menorzinha, é 85. E que o lado dele, ele não colocou o lado, ele chamou de Y aqui. A gente não sabe o lado. Que pode ser L também, certo? Eu vou colocar L porque a gente está falando de L. Então, a gente não sabe o lado desse do terreno aí, que tem o formato de um quadrado, onde a medida é diferente. Ó. A medida do primeiro era 100, né? A medida da área. Aqui já é 85. Então, ele está dizendo que ele não conseguiu descobrir diretamente como quando era o da moça, né? O da moça, ela descobriu logo que quando for 100, o lado é 10, porque eu pego 10 vezes 10 e dá 100. Eu multiplico duas vezes o mesmo número. Mas quando for 85, a gente não pode fazer isso direto. Não vai existir um número inteiro diretamente que eu multiplico por ele mesmo que dê 85. Vai existir um número aproximado. Então, foi isso que ele disse aqui, ó. É um número, ele não falou que número é, ele não conseguiu descobrir, né? Mas ele só fez uma lógica aqui. É um número que é elevado, quando é elevado a 2, é igual a 85. Então, se L vezes L, L é o quadrado. Então, ele está dizendo que o lado desse quadrado é o número que é multiplicado por ele mesmo, que deu 85. É um número aproximado. Não vai ser um número exato, como a gente tinha no terreno anterior, né? O terreno da floresta, certo? Então, aqui, nosso objetivo não é descobrir, é só para você entender que existem lados onde o número, ele é inteiro, como a gente viu o lado do quadrado da floresta, que é 10. Mas existem também lados ou medidas onde esse lado pode ser um número decimal, certo? Um número que não seja inteiro. Um número que tem uma vírgulazinha quebradinha. Então, não é nosso objetivo agora descobrir, apenas a gente entender que existem esses dois tipos de situações, né? Onde você encontra diretamente e onde você precisa fazer uma manipulação diferente, né? Um método diferente para poder encontrar esse valor aqui. Que já adiantando um pouquinho, a gente utilizaria desculpa, nós utilizaríamos aqui uma decomposição para encontrar uma raiz quadrada de 85, certo? Mas não vai ser o nosso caso agora não, porque a gente está só contextualizando. Então, aqui no segundo parágrafo, ó, após essas duas, só para vocês acompanharem, né? Eu falei do exemplo da moça, que ela se referiu ao terreno quadrado, e do rapaz ao terreno quadrado, sendo que o dele foi o terreno das plantações e o dela foi o terreno das florestas. Todos os dois são terrenos quadrados, mas com áreas diferentes. A área aqui foi 100 metros quadrados, uma área maior, e aqui foi 85, certo? Aqui ela descobriu o lado, e foi mais fácil o valor para descobrir, foi 10 cada lado, 10 vezes 10 dá 100, e aqui o dele foi 85, que tem também como a gente descobrir, mas não vai ser o caso agora de a gente fazer isso, certo? Que a gente ia descobrir através
da decomposição de números, ou de uma raiz quadrada. Mas a gente não vai fazer isso agora, só para vocês entenderem o contexto aqui. Aí eu vou ler aqui esse segundo parágrafo e a gente vai fazer essa atividade aqui de classe, tá bom? A gente vai começar a fazer essa atividade. Aí a gente vai combinar assim, se caso não der para concluir, isso é uma atividade simples assim, que é uma atividade de contexto do conteúdo, que são números reais. Depois a gente vai estudar o que são números reais, tá certo? Que a gente viu até o ano passado números racionais, né? A gente viu que os números racionais eram aqueles que tinham em forma de fração, certo? Números em forma de fração e números com vírgulas, né? Isso aí eu lembro. Oi? Esse aí eu lembro. Lembra, não foi? Que a gente viu até na forma presencial, não foi? Eu iniciei com esse conteúdo. Aí esse ano a gente vai ver agora no nono o que são números reais, tá certo? Mas ainda não vou começar agora não. A gente vai primeiro fazer uma revisão dos conjuntos numéricos, certo? Que o assunto começa assim no livro. Então eu vou ler aqui rapidamente, mas bem que eu já falei aqui, ó. Esse segundo parágrafo aqui da página 15, ele diz aqui que, ó, ele só faz uma conclusão aqui, que, contudo, não parece tão fácil determinar a medida do comprimento do lado do terreno da plantação. Não foi isso que a gente percebeu? A gente não encontrou logo rapidamente um número que multiplicado por ele mesmo que deu 85 metros quadrados. Que também tem a forma quadrada. Mas o da moça, que ela se referiu, o terreno dela, que foi o da floresta, a gente conseguiu rapidamente, né, encontrar o lado. Então, ele diz aqui, ó, qual número elevado ao quadrado resulta em 85? Então, a gente não sabe, mas, assim, não é que a gente não vai saber. Mais na frente, a gente vai entrar num assunto de números reais e outros tipos de conjunto onde a gente vai descobrir, tá certo? Agora não é nosso objetivo, é apenas esse aqui é a introdução do livro. Aí ele diz aqui que nesse capítulo a gente vai ver que esse número que a gente vai descobrir para encontrar esse lado vai ser um número irracional. Aí depois eu vou explicar mais na frente o que é um número irracional, tá certo? Por enquanto, a gente não precisa saber. A gente vai fazer essa atividade aqui agora. Deixa eu olhar só a hora aqui, gente. 8h05 a gente começou, né? Então tem 40 minutos. A gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou começar essa página 15, a gente vai responder, acho que dá para responder pelo menos até a 3. Aí se não der tempo a gente concluir, vocês concluem em casa, tá bom? Aí só precisa, a orientação é a seguinte, vocês só precisam, podem pegar o caderno agora, tá certo? Tanto quem tem um livro e quem não tem, porque aqui não tem muito espaço no livro, então o ideal é fazer no caderno as respostas. Vocês vão fazer junto comigo agora, tá certo? Aí quando você estiver copiando, eu faço chamada. Então, na página 15, a gente vai para a primeira questão, certo? Atividade em sala, online, mas se não der tempo, vocês concluem em casa, porque na próxima aula eu faço junto com vocês, eu corrijo e começo um novo tópico do assunto. Né? Porque aqui essa introdução é bastante importante para vocês entenderem o que é que a gente vai estudar. Então, eu vou só apagar isso aqui. Aí agora sim vai ser necessário que vocês copiarem, tá certo? No caderno de matemática. Aí para deixar organizado, ó, eu sugiro que vocês colocarem o nome da disciplina, né? Matemática. Coloca assim, capítulo 1, página 15. Aí pronto, essa atividade aqui a gente vai fazer em classe. E como eu creio que não vai dar tempo, ela vai ficar para casa também, tá certo? É uma atividade simples, que não requer muito. Você faz o que puder lembrar. Tá bom assim? Então, ela vai ser de classe que a gente vai iniciar e também vai ser de casa. Aí vocês colocam a data, né? 3 de março. É bom a gente se organizar assim, porque fica mais fácil na hora que vocês forem estudar, certo? Eu sempre fui assim, bem
organizada, porque aí quando eu pegava o livro, o caderno, ficava mais fácil. E matemática ainda fica melhor ainda quando você escreve. Né? Que além de você ler, você escreve. Se você não escrever matemática, você não consegue lembrar, não. Né? Vocês viram que o ano passado a gente praticava bastante, é por isso que deu para lembrar algumas coisas já. Então, na primeira questão, ele diz assim, ó. Quanto mede o comprimento do lado de um terreno quadrado com medida de área 81? Ó, primeira questão, viu, gente? Pode escrever no caderno de matemática. Primeira questão, aqui, ó, tá bem organizado. Página 15, capítulo 1, exercício de classe em casa, porque se não der tempo, vocês vão concluir em casa, para na próxima aula eu fazer junto com vocês e corrigir, e a gente partir para o outro tópico, tá bom? Pronto, e a data é 3 de Professora, a maio. senhora pode repetir a primeira questão? Posso? Eu estou sem livro. Certo, eu repito, viu? Ó, na primeira questão, eu vou ler aqui, ó. Ele pergunta assim, quanto mede o comprimento do lado de um terreno quadrado? Então, a gente já sabe que é um quadrado, tá certo? Semelhante ao que a gente viu ainda agora. Com medida de área 81. 81 metros quadrados. Ele está querendo dizer isso aqui, ó. Professora, eu ainda não entendi, só fui até lá. Comprimento de o quê? Comprimento do lado, eu vou ler de novo, ok? Ó, ele pergunta assim, ó, quanto mede o comprimento do lado de um terreno quadrado? Então, ele quer saber o lado de um terreno quadrado, agora com medida de área de 81 metros quadrados. Então, passando essa pergunta para a prática, opa, desenhei aqui, deixa eu desenhar um quadradozinho só para vocês entenderem. E aí vocês vão entender melhor do que a pergunta. Ó, você tem um quadrado, ele já disse que a figura é um quadrado, tá certo? De um terreno quadrado. Aí eu já fiz o desenhozinho de um quadrado aqui no quadro, nessa primeira questão. Aí ele quer saber o lado. Qual é o lado desse quadrado? A gente já sabe que um quadrado tem 4 lados iguais, certo? Não é necessário botar em todos os lados a letra L, porque já está subentendida pelo tracinho. E a gente já sabe que tem 4 lados iguais. Agora ele deu o seguinte, que a área mede 81. Viu, gente? A área mede 81 metros quadrados. Estão conseguindo entender agora o pessoal que está sem o livro? É Ivone e... Foi João, não foi? Aham, tô conseguindo. Certo. Não ficou mais claro agora? A pergunta é essa. Ele dá a área, que é 81, e pega o lado. Quando a gente tinha 100 metros lá da área do terreno que tinha floresta, aqui era 100, né? A gente descobriu que o lado era 10, porque a gente usa essa formulazinha aqui. A área do quadrado é lado vezes o lado. L vezes L. Professora, Então, oi. precisa fazer o quadrado? É bom. É bom fazer. Certo? Porque assim você fixa melhor o desenho, né? O desenho ele ajuda muito na questão. Certo? Escreva, não precisa nada aqui. Certo? Eu sou exigente assim, mas pro bem de vocês, certo, Débora? Cara, você aprende melhor, assim, você não esquece. Não é nem. Professora. Oi. Ah, não, pode continuar. Eu já ia falar o resultado, mas a senhora não terminou ainda. Certo. Então, a gente sabe que a área é quanto? A área do quadrado é 81. Pode falar agora. O que seria o lado? Um número vezes ele mesmo. Não, no Muito bem. caso. Isso aí. Tá certo, 9. Porque 9 vezes 9 não dá 81? Tá certo? Tá correto. Então, você colocaria a resposta aqui, ó. O lado é 9 metros. Só isso. Não tô conseguindo ver o lado que a senhora tá escrevendo. Oi? Não tô conseguindo ver o lado que a senhora tá escrevendo. Não dá pra ver o que a senhora tá escrevendo ali do lado e tal. Não dá pra O L, escrever, não. esse L aqui. E Deixa eu depois apagar, não dá pra ver. deixa eu apagar aqui esse L para não ficar um monte de L aqui. Esse aqui de cima, certo? Onde tem a palavra classe aqui, a barra classe.
quadradozinho, né? Aí, esse tracinho aqui você já sabe que é referindo só ao L, que é ao lado. Aí eu não vou escrever 4 L's não, porque você já sabe que são 4 lados iguais, tá bom? Dentro da figura eu escrevi a área que ele deu na questão, que é 81. Então, aqui do lado eu coloquei a forma. A forma da área do quadrado é o lado desse lado, como a gente viu no exemplo lá em cima, né? Ok? Então, em vez de área do quadrado, eu coloquei o valor da área que ele deu, que é 81 metros quadrados. Aí eu perguntei assim, qual vai ser o valor do lado? Ou seja, qual vai ser o valor que multiplicado por ele mesmo que dá 81? Aí vocês já disseram logo, né? Eu também já disse que acertou. Vai ser 9. Então, se você quiser, ó, não é necessário copiar isso tudo. Você copia só o desenhozinho, que é importante, e a resposta do lado igual a 9, que aqui já está subentendido, certo? Agora, se todos os detalhes aqui, ainda é melhor. Você escolhe. Mas então, que deixa para vocês entenderem. Né? Como é que a gente descobriu o lado? Através de um número que é multiplicado por ele mesmo de 81. Foi 9. Em outras palavras, quando a gente quiser descobrir o lado de um quadrado, você pode tirar a raiz quadrada do 81. Certo? Quando você tira a raiz do número, você descobre o lado do quadrado. Então, aqui eu poderia botar até uma raiz aqui, ó. A raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Então, toda vez que ele der a área de uma figura de formato quadrado, de retangular não, viu, gente? De retangular é totalmente diferente a área. Se ele der um lado, se ele der a área e pedir o lado, você extrai a raiz quadrada da área. A raiz de 81 é 9, porque o número multiplicado por ele mesmo vai dar 81. Alguma dúvida nessa primeira questão? Enquanto vocês copiam... Oi? Eu não tô vendo os coisinhas do lado, não, que a senhora escreveu. Deixa eu afastar aqui para ver se tem alguma coisa aí. Aonde? Me diga mais ou menos. Aqui é... Classe... É nessa Aqui. parte que você escreveu o L e o resultado, a resposta. Ah, sim. L, é porque o L ficou em cima da raiz. Não, o contrário, a raiz aqui ficou em cima do L. Mas aqui é um L, certo? L de lado, igual a 9 metros. Sendo que metros a gente abrevia com M, tá certo? Então, pronto. Então, quanto mede o comprimento do lado? O lado é igual a 9. Porque extrai na raiz... E essa quadrada é para botar também? Oi? Essa raiz quadrada é para botar também? Coloque que fica mais simples de você entender os próximos exemplos. Tá certo. Tá certo? Tá, obrigada. Nada. Pronto, enquanto vocês estão copiando, eu vou fazer a chamada aqui. Aí a gente continua as próximas questões, tá certo? Se não der tempo, aí vocês tentam fazer em casa, tá bom? Não esqueçam não que até agora não tem nenhuma novidade assim do conteúdo, não. É só quando chegar em números reais. Eu vou olhar aqui, viu? Não. Só quem está presente é Débora, Yasmin. Que bom encontrar vocês. Agora é João Vitor, Caio, Maria Ivone. Maria 14 é Maria Ivone, né? Estou olhando aqui, viu, na lista. Micael. Peraí, Micael e Alice. É só um, né? Micael. Rebeca. Samanta. Pronto, Hoje aqui está aparecendo 10 pessoas. Deixa eu ver. 3, 6, 7, 8. Quem são os outros dois? Peraí, um é
Um é Instituto Nacional, certo. Será que eu esqueci alguém? Não, a outra sou eu mesmo, é porque aqui aparece uma lista, sabe, né? Das pessoas que estão na reunião, né? No caso, na aula. Pronto, já fiz a chamada, rapidinho. Vamos para a segunda questão? Ou tem alguém copiando ainda? Não deixe de copiar não, certo? Ok. Dá para a gente fazer, viu? A segunda questão, bem simplesinha. Vou apagar, viu? Então, o quadro está tão cansado que é um pouco ruim. Mas se fosse com apagador, não é apagador, só usa a tovera. Olha, na segunda questão diz assim, ó, gente. Como você indicaria a medida de comprimento do lado? Ele quer de novo o lado, certo? Ele está perguntando como é que a gente indicaria o lado de um terreno quadrado, novamente, né? A gente vai esquecer nunca mais de quadrado. Com medida de área igual a 70. Qual seria o lado com uma medida de área igual a 70? Veja bem, ó. Ainda agora a gente viu que a área do quadrado é lado vezes lado, né? Ou seja, a área do quadrado é L ao quadrado. Tá dando para ver aqui, ó? Esse A é de área, o quadradozinho é de quadrado, para eu simplificar a palavra, né? E representar por letras o que a gente está fazendo. Lado vezes lado dá L ao quadrado. Mas sempre que ele disse que ia fazer do lado, viu? Se não der para ver, vocês perguntam. Ele disse que a área agora é 70 metros quadrados. Então, em vez de área do quadrado, eu coloquei 70. E esse L ao quadrado vai ficar do lado direito. Ok? Vai ficar do lado direito. Aí ele quer saber o lado. Gente, se a gente pensar, ó, é semelhante ao que o rapaz falou lá em cima, né? Na área da floresta, foi fácil da gente encontrar o lado, porque o número era um quadrado perfeito, né? Era 100. Então, o número que multiplicado por ele mesmo, que dá 100, é 10. A gente conseguiu descobrir. Na primeira questão também, o número era um quadrado perfeito. O quadrado perfeito são aqueles relacionados com a raiz quadrada, né? A área era 81 na primeira questão, certo? Então, o número que multiplicado por ele mesmo dá 81, a gente encontrou que é 9, então seria o lado do quadrado. Agora, se a gente for ver 70, a gente não vai encontrar diretamente, não. Certo? Vai ser um número quebrado. Vai ser um número, quando eu digo quebrado, é um número decimal, certo? Um número que possui vírgula. Então, a gente não pode encontrar diretamente, a gente vai deixar só indicado, porque o nosso objetivo agora é só deixar a indicação. Então, qual seria o lado quando a área for 70? Então, você colocaria aqui, ó, o lado vai ser a raiz quadrada de 70. Que não é necessário, neste momento, não é nosso objetivo encontrar agora a raiz de um número que dê decimal, certo? A gente está encontrando só que dá número inteiro. Então, o lado, nesse caso, seria a raiz quadrada de 70. Porque a gente viu na questão anterior, na primeira questão, que a raiz de 81 seria 9, né? Aí a gente encontrou lá. Mas aqui a raiz de 70 tem como encontrar sim, mas a gente não vai precisar, por enquanto, descobrir. A gente só vai deixar indicado que o lado vai ser a raiz quadrada de 70. Ou seja, vai ser o número que multiplicado por ele mesmo de 70. Que não vamos encontrar diretamente um número inteiro. Seria um número decimal aqui. Um número com vírgula. Certo? Então, basta só escrever isso aqui. Você pode até botar direto, viu, gente? Eu fiz aqui só para relembrar que a área do quadrado é L ao quadrado. Em vez da área, eu coloquei 70. E aqui eu fiz esse 2 aqui, ó, do quadrado, se transformou em raiz quadrada. Então, na segunda questão, você pode botar diretamente que o lado seria... Professora, eu não tô vendo nada daí desse lado. Oi? Eu não tô vendo nada aí desse lado que a senhora tá escrevendo. Certo, deixa eu apagar e eu faço de novo. Professora, Oi.
É porque a senhora já fez a lista de presença, porque aqui na minha casa, que eu tô na casa da minha tia, a internet não é boa e fica travando muito. Eu já fiz a lista de presença, mas não Mas sai sabe que eu agora, vou fazer a não. lista de presença? Eu tô presente na aula, tá? Só que a internet tá travando muito aqui. Eu sei, botei, viu, João? Não se preocupe, não, que eu Tá já fiz certo, a tá lista. certo. Desculpa aí, Certo? professor. Nada. Olha, aí a gente está na segunda questão, então eu vou fazer diretamente, tá bom, Yasmin? Tá Ele certo. pergunta, ele pergunta qual é o lado quando a área for 80 e... Não, desculpa agora, 70 metros, né? Na segunda questão. Então, você vai dizer que o lado vai ser a raiz quadrada de 70. Sendo que a gente não vai calcular agora. Por enquanto, a gente só está fazendo uma contextualização do conteúdo. Porque para descobrir o lado de 81, a gente extraiu a raiz. Ou seja, a gente pensou num número que multiplicado por ele mesmo deu 81. Mas aqui a gente não vai encontrar diretamente o número que multiplicado por ele mesmo dê 70. Né? Não seria 7 vezes 10, porque são números diferentes. Teria que ser um número por ele mesmo. A gente teria que fazer uma aproximação aqui. Então, só basta indicar a resposta. A gente não vai fazer cálculo agora não, isso aqui, tá bom? Então, na segunda questão, qual seria o lado? A raiz quadrada desse número, de 70. Que a gente não encontra que é um quadrado perfeito, né? Se fosse, por exemplo, 64 aqui, qual seria a raiz quadrada de 64? A gente já acharia o lado do quadrado, que seria 8, né? Que 8 vezes 8 é 64, mas aí para dar 70, aí vai ser um número quebradinho, que não vai ser nosso objetivo encontrar agora. Tá bom assim? Aí na terceira questão já é uma questão mais teórica, certo? Na terceira questão ele pergunta assim, ó, certo? Vão escrevendo no caderno de vocês e se não entender alguma coisa, vocês perguntam, tá bom? Ó, na terceira questão ele pergunta qual é a característica comum a todos os números racionais. O ano passado estudamos e acho que hoje eu já falei também um pouquinho, né? Os números naturais são aqueles em que, eu vou começar dos naturais, que é de onde tudo começa, tá bom? Os naturais são os números a partir do zero até infinito. São números inteiros, são números negativos e positivos. Aí os racionais vimos o ano passado. E eu vou relembrar agora também. Os racionais são números escritos em forma fracionária, que a gente representava até pela letra Q maiúscula, né? Números decimais e dízimas periódicas. Então, os números racionais. Ok, pronto, gente. Então, um abraço para vocês, viu? Vocês concluem em casa a terceira e quarta e quinta questões. Vocês tentam fazer, tá bom? Página 15. Vocês concluem então. Pronto, Marconete. Tchau, um abraço para vocês, gente. É. Eles Ok, Marconete, ok, obrigada também. Um abraço a todos, viu? Tá certo. Tá bom, tá bom. Tá, tchau.